Olá pessoal, bem-vindos a mais um Laboratório de Física e na aula de hoje a gente vai discutir sobre máquinas simples. Máquinas, ao contrário do nosso conceito moderno, que é aquela coisa cheia de engrenagem e botões, máquina é qualquer equipamento, qualquer mecanismo que transfira ou transforme energia para facilitar a nossa atividade. Ou seja, qualquer trabalho que a gente for fazer, se a gente usar alguma coisa que facilite esse trabalho, isso será considerado uma máquina, ok? Os mais comuns são a roda, claro, a gente tem a alavanca, polias, engrenagens. Então, nesse laboratório, a gente vai ver algumas dessas máquinas e a gente vai discutir os princípios de funcionamento delas. Nossa primeira máquina é a alavanca. O que vem a ser a alavanca? Nada mais do que uma barra rígida que tem um lugar onde ela está apoiada, o meu chamado ponto de apoio. Então eu tenho três elementos numa alavanca. Eu tenho o ponto de apoio, eu tenho a minha resistência, ou força resistente, e a minha potência. No caso sou eu, que quem quer levantar aquele objeto. Ok? Então, esses são os três elementos. Ponto de apoio, resistência e potência. Ou ponto de apoio, força resistente, força potente. Tá ok? Dependendo da posição desses três, a gente modifica o nome. É muito fácil, não precisa decorar, pessoal. Só pensa sempre o seguinte: quem é que está no meio, tá ok? Lembra, resistência, apoio, a potência. Então, nesse caso aqui, é a minha alavanca mais básica que existe, que é a minha gangorra, chamada alavanca interfixa, tá bom? Só que eu posso ter outras combinações. Olha só. Vamos ver. Aqui está. A minha potência, a pessoa que está trabalhando está aqui, certo? O meu apoio está aqui e a minha resistência está aqui, ok? Então, quem é que está no meio? A resistência. Então, o nome dessa alavanca é interresistente, ok? Dá para você olhar essa situação aqui, ó, dessa alavanca, e comparar essa alavanca com um carrinho de mão? Aqui é a roda do carrinho, onde você apoia no chão. Aqui é a carga de areia ou terra e aqui você carregando. Então, olha, esse é um exemplo de alavanca interresistente. A gente vai pedir outros exemplos para vocês, tá ok? E a última situação é, olha só, poderia ser o contrário. Eu poderia ter a minha resistência lá, a minha potência no meio e o meu apoio aqui. Olha os três e pensa, quem está no meio? É a minha força potente. Então, essa alavanca, essa é uma alavanca interpotente. Que é o exemplo mais comum desse? Para e pensa num pegador de macarrão, daquele tipo, ou uma pinça, ok? O apoio da pinça é atrás, teus dedos estão no meio da pinça e o que você quer remover está lá na ponta, tá ok? Então, esses são os três tipos de alavanca: interfixa, interresistente, interpotente, tá bom? E agora, como que funciona? Por que a alavanca facilita a minha vida? Pessoal, eu tenho aqui todos esses espaçamentos da minha alavanca são idênticos, tanto para cá quanto para cá. E esses potinhos aqui, eu enchi eles de areia, e eles têm as massas idênticas, tá ok? Então o que está marcado aqui é exatamente, eu usei uma balança de precisão para ter esses resultados aqui, tá joia? Então vamos fazer um teste com essa alavanca. Olha que legal. Se eu pegar e colocar 200 gramas aqui, 200 gramas, eu vou precisar fazer uma força chamada 200 gramas força para levantar isso aqui, ok? Eu vou fazer uma força necessária para carregar 200 gramas. Falando no sistema internacional, eu poderia multiplicar por 10. 200 vezes 10, 200 gramas, 0,2 vezes 10, dá 2 newtons. Eu preciso de uma força de 2 newtons para levantar aqui. Mas eu nem vou usar o sistema internacional. Eu vou falar que eu preciso de uma força para levantar 200 gramas. Ora, se eu coloco outro de 200 gramas,
é meio intuitivo que eu vou ter equilíbrio, tá ok? Só que, observe isso. A força exercida por esse corpo de 200 gramas não está sendo suficiente para compensar a força desse corpo de 200 gramas, tá ok? Então existe um problema. Essa força não está sendo suficiente para levantar a alavanca. Eu sinto aqui que eu ainda preciso de muito mais. O que eu vou fazer? Olha que interessante. A força exercida por dois corpos de 200 gramas foi equivalente à força de um corpo de 200 gramas. E por que ocorreu isso? Presta atenção no braço. Esse braço está menor que aquele braço. Então, essa é a grande sacada da alavanca. Quanto maior for o braço da sua alavanca, menos força você tem que fazer. Então, é por isso que você usa pé de cabra, você usa martelo, porque é uma alavanca que deixa as coisas ficarem mais fáceis. Por quê? Porque você tem um braço bastante longo. E dá para fazer até uma conta matemática nisso aqui. Olha só. Aqui eu tenho 400, a força exercida por 400 gramas. 400 vezes 2 dá um total de 800. 200 vezes 1, 2, 3, 4 dá um total de 800. Ok? Então, olha que interessante. A força exercida vezes o comprimento do braço tem que ser igual à força exercida vezes o comprimento do braço. 200 vezes 4 dá 800. 400 vezes 2 dá 800. E aí a coisa ficou igualada e entrou em equilíbrio. Tá bom? Então eu poderia fazer qualquer outra combinação que eu quisesse. Se eu pegar, por exemplo, tirar esse e esse, eu poderia colocar simplesmente 50 gramas aqui. Eu estou exercendo a força de um objeto de 50 gramas aqui. Como eu poderia compensar aqui? 50 vezes 4 50 vezes 4 é igual a 200 vezes 1. Aí está em equilíbrio, tá bom? E o interessante da alavanca é que você não precisa ter apenas uma força aplicando. Imagina só que você está com seus amigos fazendo força. Pode estar um apertando aqui, um apertando aqui, um apertando aqui, um apertando aqui. Então, cada um tem a sua distância. Vou dar um exemplo desse. Olha aqui. Complexo. Vou ter que levantar 1 quilo. Tá bom? Eu tenho que levantar 1 quilo. Se eu colocar 1000 gramas vezes 1, é 1000. 200 vezes 4 é 800. Não chegou. Mas se esse cara aqui for ajudado com mais um aqui, aí eu tenho. Pessoal, esse é o princípio básico das alavancas, tá ok? Você sempre vai ter a força aplicada vezes o braço tem que ser igual à força aplicada vezes o braço. Lembrando que a medida do braço é até sempre o ponto de apoio. Pode ser para dentro, para fora, depende do tipo de alavanca, mas sempre a referência é o meu ponto de apoio. Tá ok, pessoal? Esse é o nosso conceito básico sobre alavancas. E agora vou deixar um desafio para vocês. Então, o desafio é o seguinte. Essa barra aqui, ela é de um material homogêneo, ou seja, ela é igual em todo o comprimento dela. Tanto é que se eu apoiar, ela entra em equilíbrio aqui. Isso é chamado centro de gravidade, ok? Então é como se toda a massa dessa barra estivesse apoiando nesse ponto aqui. É o ponto de equilíbrio, centro de gravidade ou centro de massa. Tá legal?
Só que, se eu modificar essa barra para cá, como o centro de gravidade dela está aqui, ficou mais pesado desse lado, tá bom? Ficou mais pesado e eu vou precisar colocar algum peso aqui para compensar. Eu coloco 200, vamos lá. Eu vou colocar 250 e 200. Aí está. Com 250 gramas, eu estou atingindo equilíbrio, ajudando um pouquinho na resolução. Pensem comigo. Se eu cortar essa barra aqui, eu tenho dois pedacinhos de barra aqui, vamos chamar M, 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 M. Cada pedacinho eu vou chamar de M. Eu tenho dois pedacinhos de barra aqui, só que esse pedacinho de barra aqui, ele faz força nesse ponto. Lembra? O centro de gravidade desse bloquinho de madeira. Vamos cortar, esse aqui não faz parte mais daqui. Esse aqui está brigando. Então, esse bloquinho de madeira de 2M, ele faz força aqui. E esse bloquinho aqui, blocão de madeira, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 M. Tem 6 massas, esse aqui só tem 2 massas, esse aqui tem 6. Ele está fazendo uma força em que ponto? Aqui. Mas, professor, por que está fazendo uma força aqui? Todo objeto não faz o apoio no meio, aqui, no centro de gravidade? Então, é esse pedaço de madeira o centro de gravidade aqui. Então, como ficaria a nossa briga? Esse pedação de madeira, desse lado, está brigando contra quem? Contra esse pedacinho de madeira, mais 250 gramas de massa. Então, o desafio é esse. Qual é a massa da minha barra toda de madeira? Bem, pessoal, nossa próxima máquina simples é a polia. Mas é impossível falar da polia sem lembrar que a polia nada mais é do que uma versão da roda, tá ok? O surgimento mais provável da roda é meio que intuitivo. A teoria mais aceita, olha só, isso aqui é uma árvore. E aqui são vários troncos de árvores cortados. E de repente essa árvore cai sobre outros troncos. Olha que interessante. Então, você imagina o nosso antepassado, muito tempo atrás, olhando isso aqui. Falou, opa, isso facilita a minha vida. Então, antes da roda propriamente dita, surgiram os roletes. Ou seja, já é a função da roda, mas eu ainda não tenho o eixo. E isso foi usado em muitas funções antigas, para transportar, inclusive, teoria das pedras das pirâmides. Só que tem um problema, quando eu chego aqui, isso aqui vai cair. Então, tem que pegar uma porção de gente, sair correndo e colocar o rolete lá na frente e continuar. E assim vai. Até que alguém teve a ideia genial de colocar um eixo. E travar no eixo. A partir daí, surgiu a minha roda e eu não preciso ficar mais naquela correria de colocar uma roda na frente da outra para continuar transportando. Tá bom, pessoal? E da nossa roda surgiu a polia. A polia é uma roda travada por um eixo, tem um suporte e ela tem um espaço para passar uma corda. Tá legal? Ela tem vários modelos, vários tamanhos e ela também tem uma aplicação física bastante interessante. Vamos dar uma olhada então? Então, pessoal, a gente vai começar esse exercício com uma polia. Tá legal? Eu tenho uma corda aqui, eu posso passar por cima. Tá legal? E aqui eu posso colocar um dos meus objetos. De novo. Então eu tenho uma massa de 200 gramas, então está fazendo uma força para segurar 200 gramas para baixo, eu preciso segurar ele aqui. É meio intuitivo, se eu colocar outro de 200, eu tenho um equilíbrio. Se vocês lembram aquela nossa aula de vetores, nós fizemos algo similar. O interessante desse equilíbrio é que qualquer posição, ele está em equilíbrio, tá bom? E como essa é uma polia bastante eficiente, ela tem rolamento, ó, ela é bastante suave. Tá bom? Essa polia aqui, se você observar, durante o movimento, essa polia, ela não sai do lugar. Então, é óbvio, ela tem o nome de polia fixa. Ela não está reduzindo em nada, 200 gramas força para cá, 200 gramas força para cá, ela não está reduzindo em nada. Então,
qual é a função da polia fixa? Ela está com a função de mudar o sentido da minha força. Eu teria que puxar esse objeto para lá, mas eu posso puxar para cá. Então, a polia fixa, ela tem a função de modificar a direção e o sentido da sua força, tá bom? É o caso, por exemplo, do varal, aquele varalzinho que tem na área de serviço, com várias poliazinhas pequenas, que são desse tipo aqui, tá ok? A função é mudar a direção da cordinha, tá? Eu posso usar mais de uma polia para mudar a direção. Por exemplo, não reduziu em nada a minha força, mesma coisa, mesmo equilíbrio, só que eu mudei a direção 2 vezes. Então é legal que você pode trabalhar várias polias para você alterar a direção de uma corda, sabe, de um cabo, tá bom? Isso é muito usado, inclusive em elevadores. Agora, vamos começar a fazer as contas. Olha, pessoal, agora continuo com o peso suficiente aqui, ó, 200 gramas de massa, ou seja, 200 gramas força para baixo ou 2 newtons, tá bom? E eu tenho que levantar, tá bom? Se eu usar os mesmos 200, não preciso tudo isso, é muito mais forte. Então, vamos ver quem que eu tenho aqui. Eu tenho um de 100 gramas. A metade foi o suficiente, tá bom? Então, olha aqui. O que ocorreu nesse caso? Horas. A força para sustentar esse objeto de 200 gramas, ela se dividiu metade para essa corda, que foi parar lá no parafuso, e a outra metade veio para essa corda, que deu a volta e chegou aqui. Então, a força para segurar esses 200 gramas, 100 veio para cá e 100 veio para cá. Esse 100 ficou amarrado lá. E só 100 deu a volta, lembrando que a fixa só muda a direção e o sentido, e veio para cá. Então, com essa nova polia aqui, eu precisei apenas da metade da força. Eu precisava de uma força para carregar 200 gramas e agora eu preciso de uma força para carregar 100 gramas para obter esse equilíbrio, tá ok? Se vocês notarem, conforme eu movo o sistema aqui, se vocês notarem, essa polia, ela não sai do lugar, é a minha polia fixa. No entanto, essa polia aqui, ela sobe e desce. Essa é a polia móvel. Então, essa é a vantagem das polias móveis. Cada polia móvel, ela tem a capacidade de reduzir a força pela metade. Porque quando ela está móvel, metade vai lá para cima e outra metade vai para cá. Então, se for 500 newton, 250 newtons, 250 newtons. Não interessa se for 1000 kgf, 500 kgf, 500 kgf. Então, ela distribui a força que está aqui, se distribui nas duas aqui. Tá bom, pessoal? Então, eu preciso de apenas metade da força para fazer esse serviço. Nossa, mas então eu saio ganhando? Nem sempre você sai ganhando, tá bom? Porque toda vez que você ganha de um lado, você perde do outro. Presta atenção, olha aqui, daqui até aqui. E eu vou puxar. Vocês perceberam que eu precisei de muito mais corda? Ou seja, o peso ficou pela metade, mas a quantidade de corda que eu puxei é o dobro. Então, é claro, fiz menos força, só que por mais tempo puxando, ok? E aí as coisas se compensaram, tá bom? Vamos para mais uma? Aqui está a nossa outra configuração. Se vocês notarem, conforme eu movo aqui, eu tenho uma polia fixa, eu tenho uma, duas polias
móveis. Inclusive, eu coloquei umas marquinhas brancas aqui. Percebam as diferenças de velocidades. Tá bom? E aqui eu preciso de uma força necessária para segurar 200 gramas. Tá ok? E olha que interessante. Se aqui no eixo eu preciso segurar uma força para segurar 200 gramas, eu preciso de uma força para segurar 100 aqui e uma força para segurar 100 aqui. Essa que segura 100 vai aqui. Ora, a força necessária para segurar 100 gramas está aqui, que chegou nessa polia, que divide em 50 para cá, 50 para cá. Esse 50 também vai lá para o teto e o outro 50 simplesmente dá a volta. Então, olha que interessante. Se eu pegar um contrapeso com 50 gramas, a força desses 50 gramas está sendo o suficiente para compensar a força desses 200. Ou seja, a força necessária aqui foi dividida ao meio por uma polia móvel e dividida ao meio de novo por outra polia móvel. Ou seja, cada polia móvel divide a minha força necessária ao meio. E essa aqui é uma polia fixa, ela não fez nada, mas mudou a direção da minha força. Tá bom, pessoal? Aí tá, eu tenho equilíbrio. De novo, qual é a desvantagem? A desvantagem é que se eu puxo muita corda aqui, para não andar quase nada. Então, eu tenho que puxar 4 vezes mais cordas, tá bom? E para fechar agora, já que falamos na polia, ainda nós temos de máquina simples, uma só para comentar, o nosso plano inclinado, que são as nossas rampas de acesso. Em vez de você ter que subir um degrau, você faz um plano inclinado. E nós temos as engrenagens. Elas têm duas vantagens. A primeira é o chamado movimento indexado, ou seja, quando uma roda gira em relação à outra, ela não escorrega, tá ok? No caso de uma correia, ela poderia escorregar. No caso da roda dentada, ela não escorrega. Então, o movimento é exato. Imaginem só numa situação que nem um relógio. Precisa de 60 segundos para fazer 1 minuto e 60 minutos para fazer 1 hora. Imagina se no meio do caminho isso começa a escorregar. Não dá exatamente uma volta perfeita. Então, seria impossível fazer o relógio. Por isso que as engrenagens são tão boas para esse caso. Ela mantém sempre essa precisão absoluta, tá ok? E, além disso, as engrenagens têm a capacidade de aumentar ou reduzir a velocidade. E, inversamente, elas têm a capacidade de aumentar ou reduzir a força. Como assim? Olha só. Se vocês perceberem, ela até tem uma marcaçãozinha aqui em preto, tá ok? Essa engrenagem aqui, ela tem 80 dentes. Essa engrenagem aqui, ela tem 18 dentes. Então, 5 vezes 18 dá 90, não dá bem 5 vezes. Essa aqui é 4 vezes e meia menor que essa, tá bom? Então, dá uma olhada lá, presta atenção nessa bolinha branca e nessa bolinha preta, olha só. Eu fiz uma volta, 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas e meia praticamente. Então, enquanto eu fiz apenas uma volta nessa engrenagem, eu fiz 4 voltas e meia naquela engrenagem. Então, ela foi 4 vezes e meio mais rápida, tá ok? Ó, vou dar uma volta de novo. Olha a diferença de velocidade. Olha lá. Ok? Então, enquanto essa aqui faz uma volta, aquela faz 4 voltas e meia. E o contrário. Enquanto aquela faz 4 e meia, essa faz 1,5. Além de mudar a velocidade, ela muda a força também. Tá ok? Eu tenho que dar muitas voltas lá. Só que eu faço pouca força. Aqui eu tenho que dar poucas voltas. Só que eu tenho que fazer muita força. Equivalente às engrenagens da bicicleta. Por exemplo, quando você coloca na engrenagem dianteira uma engrenagem grande, você vai bem longe, só que fica muito pesada.
tá ok? E quando você coloca uma pequena atrás, também. Então, força e velocidade, nesse caso, vão ser inversos. Você aumentou a velocidade, diminui a força. Você diminuiu a velocidade, você aumenta a força. Tá bom, pessoal? É por isso que carro também funciona com esse princípio, que são as marchas do carro. Tá legal? Então, pessoal, é isso aí sobre máquina simples e eu espero que vocês tenham aproveitado. Até o próximo laboratório.